Olá, meus queridos amigos e leitores da revista Empresários. Estamos aqui na redação da nossa revista Empresário, dando continuidade às entrevistas dos pré-candidatos a prefeito de Bom Jesus do Itabapoana. Estamos aqui em nossa redação com Felipe Lobão. Obrigada, Felipe Lobão, Dr. Felipe Lobão, por ter aceito o nosso convite para estar aqui em nossa redação. Então, vou tirar a máscara por questão de segurança, né? A gente tem utilizado nesse momento tão diferente para todos nós, né? Que a gente exige cuidados, a gente tem que, além de cuidar de nós mesmos, cuidar dos nossos próximos, né? Então, para mim é uma grande satisfação estar participando aqui com a senhora, né? Eu fiquei muito satisfeito de que eu fui convidado, porque a gente vê o trabalho que você já vem fazendo agora há 20 anos, e agora esse novo trabalho, que essa modernização, transformar o trabalho de vocês e divulgar de forma na mídia social, online, né? Isso é extremamente importante para que chegue a outras pessoas interessadas também, né? E esse trabalho democrático de estar apresentando todos os pré-candidatos, eu acho que isso é muito importante para a população, ela ter uma visão melhor de quais são as suas possibilidades. Essa questão democrática é muito importante para todos nós. Então eu agradeço de coração esse convite para a participação com a senhora. Doutor Felipe, você é professor aonde? Então, eu sou professor na Faculdade Redentor, né? Agora é a Sociedade Universitária Redentor, um centro universitário, em Itaperuna, né? Mas também já fui professor do IFE aqui de Bom Jesus, né? Um período eu fui professor substituto, trabalhei no IFE, também fui aprovado para ser professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Mas por questões contratuais eu não cheguei a assumir lá, porque eu ainda tinha pouco tempo no IFE, então, mas fui aprovado, né? E também sou professor numa instituição privada em Itaperuna, né? Então a minha vida é toda voltada para a educação. Apesar da minha formação, né, eu também sou zootecnista, mas também sou licenciado em matemática, física e química. Agora, vocês vão saber com mais detalhe quem é Dr. Felipe Lobão. Então, eu acredito que essa seja uma das perguntas mais difíceis, particularmente para eu responder. Porque eu sempre fui uma pessoa muito discreta, né? Eu tenho a minha família de origem relativamente humilde, de zona rural, né? Então, eu sempre preferi que as pessoas falassem por mim, de quem sou eu. Realmente, mas a gente aprende também que há uma necessidade de a gente dizer o que a gente é, o que a gente faz para a sociedade, né? Essa é a forma democrática que a gente tem de se apresentar para a população. Então, Felipe Lobão é talvez de todos os pré-candidatos, se eu estiver julgando errado, me perdoe, talvez o mais simples de todos, né? Foi criado na zona rural, que os seus avós sempre foram moradores de zona rural. Eu fui criado em Pirapitinga, né? Estudei na escola João Catarina, um prazer imenso que eu tenho de ter estudado na rede municipal de Bom Jesus, né? E um cara que sempre se privou muito a estudar, né? Procurar o melhor para a família, procurar o melhor para que eu pudesse crescer, de alguma forma contribuir para a sociedade. Então eu passei 11 anos fora da cidade, né? No qual eu tive que estudar fora. E aos 17 anos eu tive que ir para fora para estudar, estudei muito tempo em campus. E até uma parte da minha vida eu necessitei, né, que eu sou formado, eu tenho essas graduações, mas tenho mestrado e meu doutorado. Então no meu doutorado eu precisei até, como eu digo, com muita coragem e pensando um pouco, eu precisei juntar minha mala e ir até fora do país estudar, por necessidade de acreditar que eu precisava de uma especialização, de me desenvolver dentro da carreira da educação. Seu nome já é uma opção real para a candidatura majoritária em 2020? Sim, eu acredito que eu fui um dos primeiros a me deixar disponível para essa possibilidade, né? Hoje nós somos pré-candidatos, né? Todos os que pretendem participar são pré-candidatos, e essa possibilidade surgiu. Eu sou muito claro que eu não tinha essa intenção política. Eu falo muito verdade, às vezes as pessoas criticam, mas eu não tinha essa intenção política, essa coisa toda de tomar frente, tomar as rédeas
de um executivo, ou seja, de um legislativo, seja o que for. Mas eu digo com toda sinceridade, nós participamos muito, agora falando de questão de governo, né, nós participamos daquela preparação para as eleições de 2018. Né, e aquilo ali me criou uma coragem, uma motivação por perceber que as pessoas elas estão passando a observar a política como uma necessidade, um cuidado que a gente deve ter ao selecionar os nossos representantes. Né, então isso me criou uma coragem, uma vontade de poder representar alguém. Né, a gente sabe que tudo, felizmente ou infelizmente, tudo gira em torno da política. Né, então se eu sou como uma pessoa bastante discreta, né, talvez o menos conhecido dos pré-candidatos, se eu ficasse somente no meu sofá seria muito mais cômodo, né, com a minha família. Eu sou casado com a bonjesuense, pai de 2 filhos bonjesuenses, minhas crianças pequenininhas. Então seria muito mais cômodo eu aceitar essa possibilidade de não participar, né, mas a gente cria uma esperança muito grande em que a população ela vá, a partir desse momento, a partir das eleições de 2018, criar um novo ponto crítico com relação à necessidade da boa representatividade. Qual o motivo o levou a colocar o seu nome como candidato a prefeito à disposição do partido? Então, o que me motivou realmente foi essa possibilidade de enxergar que a população está mais madura na escolha de um melhor representante. Não que eu seja melhor que alguém ou nenhuma possibilidade. Por isso existe a democracia. As pessoas elas precisam analisar qual a melhor possibilidade. Né? Mas isso me motivou. Né? Perceber que as pessoas elas estão passando a enxergar uma necessidade maior da escolha, um cuidado maior com essa escolha. Tá bom? Então, isso é a minha grande motivação. Além de alguns amigos também ao redor, as pessoas mais próximas que a gente confia, elas também ficam influenciando um pouco sobre a nossa possibilidade. Então, isso foi a minha grande motivação. Como o senhor se preparou para apresentar seu projeto de campanha? Então, nós estamos preparando, né? A princípio nós precisamos confirmar a candidatura, né? A princípio somos pré-candidatos, mas existe todo um projeto, toda uma ideia que nós vamos apresentar no momento correto, acredito, né? Para que a população ela possa analisar, assim como o plano de outros governos também. A gente acredita que nós precisamos olhar para os pontos primordiais dentro da sociedade, o que realmente vai fazer com que a sociedade passe a ter um bem-estar melhor, né, e tenha oferta de serviços de melhor qualidade. Qual a sua avaliação sobre a condução política social do atual governo no município? Então, eu como um belo cristão, né, eu costumo tomar muito cuidado dessa questão de julgamentos, né, até porque como a gente enxerga, uma outra pessoa pode não enxergar. Cada pessoa ela tem uma visão diferente com relação a uma ação. Mas, de forma geral, eu não vejo muita diferença no atual governo com a gestão anterior a esse atual governo. Né? Existem pontos fracos que devem ser olhados com mais cuidado, mas, de forma geral, eu não vejo muita diferença. O que me lembra muito, o meu avô sempre me falava muito bem, era o senhor Jorge Assis, que era o antigo prefeito daqui, né? Ele me elogiava, que era amigo pessoal do meu avô, o senhor Geraldo Teodoro, lá de Pirapitinga, e o senhor Carlos Garcia, que eu, apesar de jovem, participei também um pouco da sua vida política. Então, isso me traz muita saudade de ver a população mais unida, uma população mais feliz, uma população que tenta trabalhar todo mundo de forma mais justa, mais unida para o bem da sociedade. O que tem como metas prioritárias como pré-candidato para o município de Bom Jesus do Itabapoana na sua visão? Isso. Então esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Né? Na realidade, como eu sou da área, e eu posso falar um pouquinho com experiência, eu vejo muita gente falando de saúde, eu vejo muita gente falando de infraestrutura, eu vejo muita gente falando de cultura, de saneamentos, tudo mais. Né? Mas se a gente for formar uma pirâmide, se a gente fizer a sociedade como uma pirâmide em si, a gente vai perceber que tudo começa na educação. Né? A educação é a base de tudo. A gente precisa educar os nossos jovens e até as pessoas que já passaram pela rede de educação. Então o que acontece? Quando a gente educa uma criança,
no futuro ela vai estar mais preparada, ela vai ter uma capacidade de ter um poder aquisitivo maior, né? Ela vai gerar um custo menor para o governo, ela vai entender que as necessidades de uma saúde, vai entender como que ocorrem as doenças, como que ela pode se prevenir, né? Então a educação é a base de tudo, tanto para a saúde, quanto para a cultura, quanto para esporte. Então acredito que a base de tudo é a educação, né? O cuidado que a gente tem que ter, porque a gente não tem percebido muito. Infelizmente, a reclamação é muito grande com relação à saúde, à cultura, ao comércio, que tem sofrido muito, né? Infelizmente, a gente vê muitas lojas fechando. Aqui em Bom Jesus, é de chorar a gente ver, por exemplo, vou dar exemplos de empresas como a Busquet, né? Que era uma grande empresa aqui em Bom Jesus, uma empresa bom-jesuense, especialmente bom-jesuense, o Varejão, que era uma empresa bom-jesuense, né? Então a gente fica muito triste em perceber que também o comércio, ele sofre muito com está sofrendo muito com esse momento que nós vivemos há uns anos atrás. Então a gente tem muita esperança que a gente possa ajudar. Na sua visão, quais os atributos que um bom prefeito deve ter? O primeiro atributo, eu costumo sempre dizer isso, o primeiro atributo que a gente sempre tem que ter é o caráter, né? Você pode ser o melhor administrador possível, você pode ser a pessoa mais preparada possível para assumir o cargo de executivo, né? Mas se você não tiver caráter, você não tem nada, né? Como eu digo, eu gosto sempre de tocar no assunto do meu avô, que o meu avô era da época que era um homem de palavra, né? Não tinha nem papel para assinar, ele simplesmente dizia e acontecia, né? Infelizmente ele veio a falecer e a gente se decepcionou com algumas pessoas também que não atuam dessa forma. Então eu fui criado dessa forma, né? Eu ainda prefiro a palavra. Infelizmente a gente precisa de um registro, mas eu ainda acredito que o caráter é a principal característica que um bom executivo, que um bom governante ele deve ter. Como pré-candidato, o senhor já tem traçado metas ou um plano de governo para Bom Jesus do Itabapona? Com certeza, já existem ideias, as ideias elas já estão sendo passadas por papel, né? Se a senhora até chegasse, não sei se vai ter essa pergunta, sobre quais são os principais pontos, né? Como eu já disse, é a questão da educação. A pergunta seria quais serão as suas prioridades? Isso aí, então. As nossas prioridades, como eu já disse, é a questão da educação. A gente precisa de uma sociedade preparada, a educação preparada, uma sociedade que a gente diz digna com relação à educação, né? Existem, claro, que a saúde também é primordial e essencial. A gente vê muita gente reclamando da saúde, principalmente nesse período de pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento crítico, mas eu particularmente, eu acredito que o nosso hospital, depois desse período crítico, vai voltar a ser uma referência local. Eu tenho confiança nisso, pelo que o trabalho que eles têm executado agora, né? Então acredito que educação, saúde são primordiais, né? Eu também sou da área de esporte, eu já fui amigo da escola por 4, 5 anos, de algumas escolas dos distritos, então eu também gosto muito dessa parte de esporte, parte de música, eu também gosto um pouquinho de me arriscar na música, mas são partes aí que eu acho que ajudam na educação do ser humano, além da ambiental, né? Como eu disse, eu tenho mestrado e doutorado, mas eu tenho outras 2 pós-graduações, que são uma em vigilância sanitária e a outra é um MBA em QSMS, que é Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, que eu fiz há pouco tempo, né? E eu enxergo o meio ambiente como, eu diria, primordial para a sociedade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso meio ambiente, com os nossos matas ciliares, com o nosso rio, né? Que muitas das vezes é esquecido, com as nossas nascentes. Nós temos algumas nascentes que nós estamos cuidando lá no nosso distrito, na nossa terra. Então eu acredito que isso sejam os principais pontos dentro da cidade. Tem alguma pergunta, Dr. Felipe, que não foi citado e que você gostaria de falar sobre o assunto? Então, pergunta, eu acredito que isso aqui foi bastante
é interessante essa possibilidade de a gente estar se mostrando, né, para a sociedade o que a gente realmente é, né? Pergunta não. Eu só gostaria de agradecer a senhora pela possibilidade, né, democrática, que eu tenho acompanhado o seu trabalho, para que todos possam apresentar no mesmo nível as possibilidades que o Bom Jesus vai ter, né, se concretizadas, porque a princípio nós somos pré-candidatos. Então, demonstrar para a população, eu acho que é um trabalho primordial que vocês têm feito, né, extremamente importante para que o povo possa passar a conhecer um pouquinho da gente. Um pouquinho, porque se a gente for contar a nossa história, nós vamos ficar conversando aqui horas e horas e o tempo vai passando. Eu deixo aqui um espaço para as suas considerações finais. Então, a princípio, como eu falei, agradecer a oportunidade, né, essa oportunidade de igualdade entre os pré-candidatos. Eu espero realmente que eu tenha a possibilidade, que todos tenham a possibilidade de se concretizar da candidatura, que nós tenhamos a possibilidade de debates, né, entre os candidatos. Para quê? Para que isso possa enriquecer a visão da própria sociedade, né? Que a sociedade hoje ela se encontra muito mais madura para fazer uma escolha melhor. Doutor Felipe, eu agradeço por ter aceito o nosso convite, por ter respondido a nossa entrevista e por ter aceitado estar aqui com a gente na sede da nossa revista O Empresário. Eu te agradeço de coração e que a gente possa sempre estar participando mais e mais, né? Por mais que a vida ela vai nos mostrando alguns outros caminhos também, mas que a gente possa sempre trabalhar de forma justa e juntos aí para mostrar para a sociedade que o mundo pode ser melhor, que o Bom Jesus pode ser ainda melhor. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Então, amigos leitores, é isso aí. Essas entrevistas é exatamente para você poder conhecer, te dar essa oportunidade para você ver e conhecer o potencial de cada candidato. Então, esse é um trabalho que a revista O Empresário está fazendo e você pode nos seguir, pode assistir, pode ler, pode ver essa entrevista através do nosso site, que é www.revistaempresario.com.br e também em todas as nossas plataformas digitais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Sabe? É a revista O Empresário, presente, divulgando todos os pré-candidatos a prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, para que você possa conhecê-los melhor e você ter a oportunidade de votar com consciência, tá? Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram, que nos vão nos assistir, e desejo a todos uma boa tarde.